prezados participantes do curso de especialização de gestão em saúde, nós agora daremos início ao nosso segundo momento, a nossa segunda videoaula, referente, na verdade, à unidade 2 do livro-texto dessa disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Nesta unidade, nós teremos uma compreensão sobre as principais pesquisas e fontes de dados e indicadores. Portanto, nós teremos como objetivos. Os objetivos dessa unidade 2 serão identificar as principais fontes de dados, pesquisas, publicações e sítios para busca e construção de indicadores nas diversas temáticas sociais, apontar as principais instituições produtoras de informação estatística no Brasil, identificar diagnósticos mais utilizados e riscos da realidade brasileira. Portanto, os principais produtores de dados e indicadores no Brasil são, em primeiro lugar, o IBGE, que é o Instituto. Assim, o IBGE, agências ou departamentos estaduais e municipais de estatísticas, juntamente com os ministérios, integram o sistema de produção e disseminação de estatísticas públicas no Brasil. Desse modo, nós temos uma das grandes pesquisas realizadas pelo IBGE, o chamado Censo Demográfico. Os censos demográficos foram criados com a finalidade original de contabilizar o tamanho da população em suas regiões. Além disso, vem com a finalidade de quantificar a demanda potencial de bens e serviços públicos e privados. Assim, os censos, eles se prestam ao levantamento de uma gama variada de informações importantes para a elaboração de indicadores e diagnósticos da realidade social. No censo, nós temos questões relacionadas à identificação do domicílio. Para domicílios particulares permanentes ocupados, nós temos investigações sobre as características do domicílio, posse de bens, infraestrutura, entre outros. Para domicílios particulares ainda, nós temos dados sobre a emigração internacional, informações sobre moradores, como suas características, dados sobre educação, nupcialidade, trabalho e rendimento, deslocamento para o trabalho, fecundidade. E nós temos também uma investigação sobre mortalidade. Para maiores informações, vocês poderão acessar o site do IBGE, bem como esse outro site em que tem os dados mais. E além disso, para ter acesso ao questionário do censo, que também será algo necessário para a resposta de uma das atividades, vocês terão que acessar esse link que consta aí na aula. O censo, portanto, ele nos permite delimitar áreas não atendidas por serviços públicos, que eles chamam dos bolsões de pobreza. Assim, estimam-se demandas a partir do censo, como demandas sociais para programas de atendimento universal nas diversas áreas: saúde, educação, emprego, entre outras. Os indicadores territoriais da população de baixa renda também podem ser vistos por setores censitários, conforme esses mapas que vocês poderão estar observando neste slide. Aí nós podemos observar que temos uma legenda explicando cada uma dessas áreas dos mapas. Então, ele se constitui, na verdade, em um cartograma. Todos esses dados investigados, eles vão servir de base para, por exemplo, decisões que realmente estão diretamente relacionadas com a nossa vida.
Então, pelo tamanho da população, por exemplo, define-se também o número de vagas nas câmaras municipais, assembleias legislativas, nas bancadas de deputados dos estados na Câmara Federal. Então, é isso que determina, na verdade, quantos deputados, quantos nós teremos em cada um dos municípios. Daí a importância de termos o registro da população por sexo e idade realizado nos censos para fornecer também o insumo básico para o planejamento da demanda de serviços públicos a atender, de saúde, de educação, entre outros. Nesta unidade, nós deveremos saber as principais pesquisas amostrais e institucionais do IBGE e de outras fontes de dados. Então, nós podemos citar, por exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, criado em 1967, consta de uma investigação anual que objetiva atualizar as informações levantadas pelo censo demográfico, porque senão nós teríamos essas informações apenas a cada 10 anos. Portanto, o PNAD ele é feito com uma amostra inferior ao quantitativo do censo demográfico. A partir de 2004, essa pesquisa passou a ser feita em todas as regiões do Brasil, incluindo áreas rurais de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Compõe a síntese de indicadores sociais e, como vocês poderão observar, as questões utilizadas pelo PNAD têm bastante semelhança com o censo demográfico. Entre as principais pesquisas amostrais do IBGE, nós temos também a pesquisa mensal de emprego, implementada em 1980 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, buscando informações que permitem o levantamento de indicadores de mercado de trabalho. Além disso, nós podemos citar outra pesquisa, mas essa é realizada pelo DIEESE com um acordo com a SEAD, a pesquisa de emprego e desemprego, que busca condições de atividade, situações de desemprego, médias móveis trimestrais com relação a esses dados. Temos ainda a pesquisa de orçamento familiar, que é realizada de 5 em 5 anos, com a finalidade de permitir a atualização da base de ponderação dos índices dos preços, ou seja, indicadores que medem a inflação. Suas informações sobre pauta de consumo, gastos com produtos e serviços, se prestam a subsidiar estudos sobre mudanças de estrutura de despesas familiares e sobre o custo de vida relativo de cada item gasto no orçamento doméstico, como habitação, saúde, educação, transporte. Assim, a unidade de coleta são justamente cada um dos domicílios investigados. Além disso, essa pesquisa de orçamento familiar serve para ajudar na atualização da cesta básica de consumo, serve ainda para subsidiar estudos sobre gastos domésticos, para comparar custo de vida, ou comparar, na verdade, custo de vida e padrões de consumo alimentar, bem como para investigar dados antropométricos de crianças. Outra pesquisa que pode ser consultada no site do IBGE é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, ou simplesmente MUNIC, no qual ele existe por meio de um questionário de gestão e suplementos. A MUNIC, ela efetua periodicamente um levantamento pormenorizado de informações sobre a estrutura, dinâmica, funcionamento das instituições públicas municipais, em especial a prefeitura, compreendendo também diferentes políticas e setores que envolvem o governo municipal e a municipalidade.
Os seus dados, eles constituem um conjunto relevante de indicadores de avaliação e monitoramento do quadro institucional e administrativo das cidades brasileiras, de modo que eles expressam de forma clara e objetiva não só a oferta e a qualidade dos serviços públicos locais, como também a capacidade dos gestores municipais em atender às suas populações. Já a pesquisa Assistência Médico-Sanitária, AMS, corresponde a um censo de estabelecimentos de saúde no país, identificando volume e qualificação de pessoal, equipamentos e outros recursos disponibilizados para o atendimento médico-sanitário da população. Com isso, pode-se ter uma ideia mais clara e precisa do nível e diversidade da oferta de serviços de saúde pelo país, através da construção de indicadores de infraestrutura e esforços de políticas na área da saúde. Aproveito para citar a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, PNSB, que tem a finalidade de complementar o quadro informacional sobre o abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos, limpeza urbana e sistema de drenagem urbana. Com isso, tem-se dados que são realmente indicadores mais específicos sobre a estrutura e qualidade dos serviços de infraestrutura urbana, que não se limitam a apontar o grau de cobertura populacional atendida. E por que não citar, entre essas fontes de pesquisa, o nosso famoso Registro Civil, que foi instituído no Brasil em 1888, com o objetivo de conferir caráter legal aos eventos vitais de nascimento, óbitos e atos civis, como casamentos, opções de nacionalidade e etc. Diferentemente de outros países em que o registro desses eventos é realizado pelas prefeituras, no Brasil é uma atribuição do Poder Judiciário e vem a somar a ser compilado pelo IBGE por meio das informações de nascimento e óbitos como fontes estaduais de estatística. Entre os sistemas de monitoramento, nós podemos citar alguns exemplos, como a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. O sistema RAIS é um censo administrativo sobre o mercado de trabalho, já que todos os estabelecimentos e pessoas físicas que, mesmo não tendo organização empresarial, tenham mantido como empregadores alguma relação de emprego em algum momento do ano, eles devem apresentar no início do ano subsequente essa declaração anual RAIS, que já serve como uma fonte de dado para quem tiver interesse. Além disso, nós podemos citar o sistema CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com o objetivo mais específico de acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e dispensa de trabalhadores. Pela lei que institui, as empresas com empregados seletistas são obrigadas a declarar mensalmente a movimentação de seus empregados, informando sobre as suas características básicas e ocupacionais. Tudo isso é facilitado por meio da Classificação Brasileira de Ocupações, ou seja, CBO, que aí facilita e padroniza essas profissões por meio dos sistemas. Além disso, nós podemos citar o INEP, com os seus sistemas nacional de avaliação da educação básica, Exame Nacional do Ensino Médio, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, os quais estão disponibilizados na principal base de dados e indicadores, que é o EduData Brasil, organizado e mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. E é claro que não poderíamos falar de sistemas de monitoramento e não citar o Cadastro Único para Programas Sociais, o Sistema Nacional de Informações das Cidades, bem como os tão conhecidos sistemas de informações para diagnóstico, monitoramento e ação do Ministério da Saúde, os quais serão de grande valia para nós, futuros gestores em saúde, como, por exemplo, o Sistema de Informações sobre Mortalidade, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, Sistema de Informações da Atenção Básica, o SIAB, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM,
e o sistema de informações hospitalares, os quais corroboram para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas, sociais e de saúde. Portanto, se você deseja alguma informação estatística ou algum indicador específico, o livro base dessa disciplina traz nas páginas 80 e 81, no quadro 12, algumas das principais fontes de informação estatística e indicadores, de uma maneira bem clara, com a fonte, o sítio, ou seja, o site, e o conteúdo que você poderá encontrar em cada uma dessas fontes, caso tenha algum interesse ou dúvida a ser esclarecida. Prezados participantes, ao término desta videoaula, nós iremos avaliar se os objetivos de aprendizagem realmente foram alcançados. Dessa forma, é importante que nós saibamos, no momento, identificar as principais fontes de dados, pesquisas, publicações e sítios para a busca e construção de indicadores nas diversas temáticas sociais. Se nós conseguimos agora apontar as principais instituições produtoras de informação estatística no Brasil, bem como identificar diagnósticos mais utilizados e de riscos da realidade brasileira. Lembro a vocês que a atividade referente à unidade 2 desta disciplina será uma atividade em conjunto com o conteúdo da unidade 3 dessa disciplina. Portanto, vocês agora deverão assistir a videoaula da unidade 3 para só depois realizar a terceira atividade da presente disciplina. Obrigada.